Agora são 7h51. O indígena Paulo Paulino Guajajara foi assassinado por madeireiros na última sexta-feira na região de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. Vamos conversar sobre este assunto, esse terrível episódio, com o Luiz Antônio Pedrosa, ele que é advogado e membro da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Olá, Pedrosa, bom dia. Bom dia a todos. Pedrosa, vamos falar do assassinato do indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele era conhecido até como o Lobo Mau, né? Integrava também um grupo de agentes florestais indígenas conhecido como Guardiões da Floresta. Foi uma emboscada que os madeireiros fizeram, é isso, Pedrosa? Segundo o relato dos próprios indígenas, foi uma emboscada a partir de um encontro desproposital entre caçadores, segundo os indígenas, que também são madeireiros. Eles fazem as duas atividades com frequência quando adentram a floresta, e eles se encontraram com dois indígenas guardiões da floresta que estavam à noite também praticando a caça tradicional. E eles se confrontaram e ocorreu essa tragédia que todos nós estamos sabendo. Exato. Fala um pouco da trajetória, né, desse indígena líder. Teve uma repercussão internacional também incrível, né? Jornais da França, por exemplo, dando todos os detalhes da morte, desse assassinato. Fala um pouco da trajetória dele, Pedrosa. Os Guardiões da Floresta estão há vários meses, desde o início do ano, eles estão denunciando ameaças de morte contra eles, por parte desse segmento social que são os madeireiros. E o Paulino era um dos integrantes desse grupo, né? Um grupo de 5 guardiões que pediram, inclusive, proteção porque estavam se sentindo ameaçados. Eles eram as lideranças mais visadas porque representavam na visão dessas pessoas, eles eram os líderes dos guardiões. E, de fato, eles tinham uma influência grande sobre a comunidade indígena e um respeito também muito grande. E isso chegou aos ouvidos dos madeireiros, que passaram a ameaçá-los. Então, eu preciso, depois desse episódio, se retirar esses líderes indígenas dos guardiões, porque o clima está muito pesado na região e nós tivemos notícia de que muitos madeireiros estavam cercando o território indígena, revoltados com esse episódio, e assim como já aconteceu em outros territórios indígenas, como na terra indígena Alto Turiaçu, todos nós temíamos que houvesse uma entrada, né, dos madeireiros, uma entrada armada para poder fazer qualquer tipo de retaliação. Isso é muito possível naquela região, uma região conflagrada, uma região em que a indústria madeireira ela estrutura um modelo de desenvolvimento nas cidades do entorno da terra indígena. Isso acontece não apenas com a terra indígena Araribóia, mas em quase todas as terras indígenas maranhenses. Os municípios se estruturam em torno da exploração da madeira, né? E isso provoca uma tensão muito grande. A omissão do Estado em proteger esses territórios, né, tem provocado uma iniciativa indígena que tem sido muito importante na defesa territorial, que é a organização dos guardiões da floresta, grupos de indígenas que são selecionados, né, a partir de sua liderança, de sua capacidade de mobilização, de sua coragem, para poder fazer a vigilância e o monitoramento desses territórios. Isso nem sempre é feito de forma pacífica. Geralmente, os intrusos tentam resistir e isso torna a atividade dos guardiões muito perigosa. A gente estava vendo a foto aqui, para quem está acompanhando, né, pela TVT, pelo YouTube, da rádio, da TVT, o Paulino era muito jovem, né, Pedrosa? Era um índio de 20 e poucos anos, muito jovem, mas também muito ousado, muito corajoso. Ele liderou várias operações dos Guardiões
e por isso mesmo estava sendo muito visado. É possível e é preciso que as investigações elas deem cabo desses questionamentos, né? É possível que tenha sido, na verdade, um crime de mando, não é? E que as pessoas estivessem ali propositalmente para poder eliminar alguns dos guardiões. Mas é preciso que as forças de segurança, a Secretaria de Segurança Local, a Polícia Federal, deflagrem as investigações cabíveis para que a gente chegue a conclusões mais adiantadas a respeito do que ocorreu. Exato. A gente está vendo aqui, ele deixou esposa e um filho, né? 26 anos de idade Sim, apenas. Agora, não é a primeira vez, como você fala, né? Tem uma tentativa, né? Exatamente de confronto com os indígenas nessa região já há muito tempo, né? há muito tempo, e inclusive com a fiscalização do IBAMA. Em Bom Jesus da Selva, há menos de 5 anos atrás, teve problemas, já incendiaram um posto da Polícia Rodoviária Federal, não é? A cidade se conflagrou para poder expulsar fiscais do IBAMA, então, e a indústria madeireira financia classe política local, vereadores que são envolvidos na exploração da madeira, nós temos parlamentares que foram eleitos a partir do enriquecimento ilícito da atividade de exploração de madeira ilegal, tanto em unidades de conservação como em terras indígenas. Então, se nós quisermos proteger territórios indígenas, nós temos que primeiro fazer funcionar o chamado Estado Democrático de Direito no Maranhão, não é? Porque esse tipo de denúncia e esse tipo de crime já tem ocorrido outras vezes. É o quinto guardião da floresta Guajajara que morre. Dos Caapó já morreram outros tantos que estão lá no alto, no norte do mapa, na terra indígena Alto Turiaçu. E tem uma coletividade também sob proteção. E os Gavião, que é uma outra etnia, uma etnia do tronco Timbira, também tem se estruturado com os guardiões da floresta e já estão sendo ameaçados também. Então, nós vivemos, não apenas agora recentemente, né, mas desde sempre, com uma situação de ilegalidade, do império da força de grupos criminosos que exploram escancaradamente a atividade de madeira ilegal dentro de terras indígenas e unidades de conservação. E agora a situação piorou porque há um discurso, não é? Incentivando, dando direito, simbolicamente apontando que os indígenas não têm direito à terra e que os indígenas precisam ser assimilados pela sociedade local e passar a praticar atividades empresariais típicas dos não indígenas. Então, esse discurso todo autoriza um grau maior de violência, não é? Por parte desses grupos que sempre desejaram se apossar desses recursos naturais riquíssimos que estão hoje dentro das florestas, dentro das terras indígenas. Eu diria que o que resta de floresta amazônica hoje no estado do Maranhão está concentrado dentro das terras indígenas. Nas unidades de conservação, como a Reserva Biológica do Gurupi, eles não têm defensores. A floresta está praticamente sozinha, não é? Mas dentro das terras indígenas existem os indígenas que fazem essa resistência importante. Então, a floresta indígena ela é mais cobiçada porque ela é mais preservada, existem madeiras de exploração comercial, as chamadas madeiras de lei, que não se encontram mais nas redondezas, nem em local nenhum do estado, e por isso mesmo existe essa tensão permanente, esse confronto, não é? Porque a estratégia desse segmento madeireiro e da sociedade não indígena local, especialmente, é tentar cooptar, é tentar levar bebida para os indígenas. Os Caapó estão denunciando isso há muito tempo, traçaram uma estratégia de desativação dos ramais madeireiros, denunciaram os bares que circundam os territórios indígenas, porque eles funcionam, né, como um elemento importante da estratégia de entrada madeireira, porque embebeda os índios, vicia os índios são fracos para o álcool, e eles são seduzidos, né, através desse tipo de estratégia, e alguns líderes indígenas se vendem
para poder autorizar a entrada madeireira, os caçadores. Então, há uma tensão interna também dentro dos territórios indígenas, à medida que a comunidade indígena, especialmente a mais jovem, começa a se organizar politicamente para fazer sua defesa territorial e começa a se contrapor com antigos costumes, né, de caciques viciados na exploração da madeira. Então, não é apenas uma questão de monitorar o que está fora, mas também apoiar esses que estão dentro e adquirir um patamar mais elevado de consciência pela defesa da floresta. Isso é muito importante, é um fenômeno mais recente que tem acontecido dentro das comunidades indígenas, né? Eles estão participando de eventos políticos, eles intercambiam informações. Hoje existem professores indígenas, indígenas que acessaram universidades, que são jovens, fazem parte do movimento indígena, da juventude indígena, que está organizada politicamente no Brasil inteiro. Então, isso tem também fornecido, né, elementos importantes para a construção dessa resistência, que é uma resistência não só ideológica, mas é uma resistência também na prática, né? Em que essas pessoas começam a identificar quem são seus verdadeiros adversários, quem são os grupos que os ameaçam, e começam a entender que retomar costumes tradicionais, reivindicar formas antigas de preservação da floresta é a única maneira de eles permanecerem, né, de eles resistirem a essas ameaças. Certo, Pedrosa, a gente agradece muito aqui a sua participação e, bom, vamos ver se é possível, né, localizar aí os assassinos do Paulino, né, dos Guardiões da Floresta. É bastante complicada a situação e a gente agradece aqui a sua participação, viu, Pedrosa? Um grande abraço para você. Eu que agradeço, estou à disposição aqui. Estamos acompanhando, tem uma equipe nossa que desceu desde o dia do assassinato lá para a terra indígena. Soubemos, por intermédio deles, que foi possível fazer o resgate do Laércio, que foi o sobrevivente, e outros também, inclusive familiares, estão sendo resgatados e retirados temporariamente da terra indígena até que a situação se acalme. Mas é importante responsabilizar os culpados por essa tragédia, por esse crime, né, que ocorreu e que nos comove a todos e nos incita a manter uma solidariedade firme em relação a esse segmento indígena. Sem dúvida, Pedrosa. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Um abração a todos. Falamos aqui com o Luiz Antônio Pedrosa, ele que é membro da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e advogado.